Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Preparem os seus capacetes de engenheiros, porque vamos conhecer as 25 pontes mais impressionantes do mundo. Deixa aquele like monstro, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Começamos nossa jornada com a majestade, a Golden Gate Bridge. Localizada em São Francisco, essa ponte é um cartão postal que ganhou vida. Com seus 1970 metros, a Golden Gate é um ícone da engenharia moderna. Essa ponte já foi cenário de muitos filmes e séries. E não é só a aparência dela que impressiona. A Golden Gate aguenta ventos de até 100 km por hora e terremotos de alta magnitude. Da Califórnia, pegamos nosso jatinho particular e voamos direto para Londres, para conhecer a elegante Tower Bridge. Essa ponte é a rainha das pontes levadiças, com torres de conto de fadas e um sistema de içamento impressionante. Com 244 metros, a Tower Bridge atravessa o rio Tâmisa e oferece uma vista incrível da cidade. E o mais legal é que ela ainda funciona como antigamente. De vez em quando, a ponte se abre para a passagem de navios. Um espetáculo único. E que tal agora a gente dar um pulinho na Austrália para conhecer a gigante de aço, a poderosa Sydney Harbour Bridge? Com 1.149 metros, é a maior ponte em arco de aço do mundo. Ela conecta o centro de Sydney à região norte, proporcionando uma vista espetacular da Opera House. Se você curte adrenalina, pode até fazer escalada na ponte, mas cuidado para não ficar com as pernas bambas lá em cima. De volta aos Estados Unidos, aterrissamos na cidade que nunca dorme, Nova York, para conhecer a icônica Brooklyn Bridge, um clássico do cinema, cenário de inúmeros filmes e séries. Com seus 1.825 metros, conecta Manhattan ao Brooklyn, oferecendo uma vista de tirar o fôlego do skyline da cidade. Preparem-se para ter vertigem, porque agora vamos para a França conhecer o Millau Viaduct, a ponte mais alta do mundo. Ela tem o ponto mais alto a 343 metros, mais alto que a Torre Eiffel, com 2.460 metros de comprimento, atravessa o vale do rio Tarn, proporcionando uma vista de tirar o fôlego. Uma das maiores conquistas da engenharia moderna. Do outro lado do mundo, no Japão, encontramos a Akashi Kaikyo Bridge, a ponte com o maior vão livre do mundo. Ela tem 3.911 metros de comprimento e conecta Kobe e Awaji, no Japão. Foi construída para resistir a terremotos e ventos fortes, comuns na região. Conheça a ponte mais romântica do mundo, a Ponte Vecchio, em Florença, na Itália. Essa ponte é puro charme. Ao invés de carros, ela abriga diversas lojas e ateliês de artistas locais. Imaginem passear por um rio cercado de arte e história. Construída no século XIV, é a única ponte em Florença que não foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Dizem que casais que prendem um cadeado na ponte e jogam a chave no rio Arno terão amor eterno. Da Itália, a gente parte para a República Tcheca para conhecer a Charles Bridge, uma ponte com mais de 600 anos de história, decorada com 30 estátuas barrocas, que contam a história da cidade. A Charles Bridge atravessa o rio Vltava e conecta a Cidade Velha ao bairro de Malá Strana. Vamos voltar para a Itália, para a cidade dos canais, Veneza? Lá encontramos a Rialto Bridge, um ícone da arquitetura veneziana, famosa por seu arco e lojas que vendem de tudo, de souvenirs a joias. A Rialto Bridge atravessa o Grand Canal, o mais famoso de Veneza, e é um dos pontos turísticos mais visitados. Agora a gente desembarca em Portugal para conhecer a Ponte 25 de Abril, em Lisboa, uma ponte que lembra bastante a Golden Gate Bridge, nos Estados Unidos.
Ela tem 2.277 metros de comprimento e conecta Lisboa a Almada, atravessando o Rio Tejo. Inaugurada em 1966, foi uma das pontes suspensas mais longas do mundo. É um dos principais cartões postais de Lisboa e oferece uma vista incrível da cidade e do Rio Tejo. Ainda em Portugal, conhecemos a Ponte Vasco da Gama, a ponte mais longa da Europa. Com seus 17 quilômetros de extensão, essa ponte é colossal. Ela cruza o Rio Tejo e alivia o trânsito na Ponte 25 de Abril. Um exemplo da engenharia moderna portuguesa com uma vista deslumbrante do rio e da cidade. Conheça a Ponte JK, em Brasília, uma ponte com design moderno e arrojado. Formada por 3 arcos que se cruzam, criando um visual único e futurista. É um dos cartões postais de Brasília e uma das mais bonitas do mundo. Agora, a gente vai para o sul do Brasil para conhecer a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, uma ponte com uma história emocionante. Inaugurada em 1926, foi a primeira ligação entre a ilha e o continente. Fechada por quase 30 anos por problemas estruturais, reabriu em 2019, totalmente restaurada. De volta ao Rio de Janeiro, vamos conhecer a Ponte Rio-Niterói, que conecta Rio e Niterói, atravessando a Baía de Guanabara. Com seus 13,2 quilômetros, é um dos cartões postais do Rio. Vamos conhecer a Ponte da Arrábida, no Porto, uma ponte com um arco elegante e imponente. Ela conecta o Porto à Vila Nova de Gaia, onde ficam as famosas caves de vinho do Porto. Inaugurada em 1963, projetada pelo engenheiro Edgar Cardoso. De volta aos Estados Unidos, a gente retorna a São Francisco para conhecer a Ponte de São Francisco, uma ponte que já foi a maior ponte suspensa do mundo. Ela conecta São Francisco à cidade de Sausalito, atravessando o Estreito de Golden Gate. Inaugurada em 1937, é famosa por sua beleza e grandiosidade. Que tal uma viagem duplamente especial? A ponte de Øresund conecta Dinamarca e Suécia, atravessando o Estreito de Øresund. Uma obra de engenharia impressionante, com túnel subaquático e ponte suspensa. De volta aos Estados Unidos, vamos para a Califórnia conhecer a Ponte de Bixby Creek, uma ponte que parece ter saído de um filme. Localizada na Highway 1, uma das estradas mais bonitas do mundo, oferece uma vista espetacular da costa. Inaugurada em 1932, é uma das pontes mais fotografadas dos Estados Unidos. Vamos dar um pulinho na Coreia do Sul para conhecer a Ponte de Banpo, em Seul, uma ponte que se transforma em uma fonte gigante à noite. Isso mesmo, você não ouviu errado. A Ponte de Banpo tem o maior show de fontes de água do mundo, com luzes LED que criam um espetáculo mágico. A Ponte de Banpo atravessa o rio Han e é um dos principais pontos turísticos de Seul. Agora, a gente vai para Singapura conhecer a Ponte de Helix, uma ponte com um design futurista que lembra uma molécula de DNA. Ela está localizada na Marina Bay e é um dos principais cartões postais de Singapura. A Ponte de Helix foi inaugurada em 2010 e é a primeira ponte curva do mundo. De volta ao Brasil, retornamos a Brasília para conhecer a Ponte Juscelino Kubitschek, uma ponte com design inovador e arrojado, formada por 3 arcos assimétricos que se cruzam, criando um visual único e moderno. A Ponte Juscelino Kubitschek atravessa o Lago Paranoá e conecta o eixo monumental ao setor de clubes esportivos sul.
Agora, a gente vai para o estado de Michigan, nos Estados Unidos, para conhecer a Ponte de Mackinac, que conecta a Península Superior à Península Inferior, atravessando o Estreito de Mackinac. Inaugurada em 1957, é conhecida como Mighty Mac pelos moradores locais. Vamos ao Canadá conhecer a Ponte da Confederação que conecta a Ilha do Príncipe Eduardo ao continente canadense atravessando o Estreito de Northumberland. Inaugurada em 1997, é a maior ponte do mundo sobre águas congeladas. De volta aos Estados Unidos, a gente retorna a Nova York para conhecer a Ponte George Washington, que conecta Manhattan a Fort Lee, atravessando o rio Hudson. Inaugurada em 1931, é uma das pontes suspensas mais movimentadas do mundo. E para finalizar nossa jornada com chave de ouro, vamos para a Inglaterra conhecer a Ponte Humber, que conecta East Riding of Yorkshire a North Lincolnshire, atravessando o rio Humber. A Ponte Humber foi inaugurada em 1981 e já foi a ponte suspensa com o maior vão livre do mundo.